Não diga nada sobre o Lucas estar dirigindo minha mãe, sussurrou com urgência, apertando minha mão, enquanto a socorrista do SAMU checava meus sinais vitais. Por favor, Sofia. Um erro não pode destruir todo o futuro dele. Eu estava deitada na maca, meu corpo gritando de dor, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Meu nome é Sofia Rezende, e aos 28 anos estava sendo pressionada a mentir sobre como meu irmão havia batido meu carro, fugido do local e me deixado sangrando nas ferragens. A socorrista, Camila, olhou bruscamente para minha mãe ao ouvir aquelas palavras, seus olhos experientes se estreitando. Ela tinha sido a primeira a chegar depois que um pedestre ligou para o 192, me encontrando semiconsciente no meu carro destruído. Dona Helena, disse Camila com firmeza, sua filha tem múltiplos ferimentos. Este não é o momento para discutir encobrimentos. Meu pai deu um passo à frente, sua voz assumindo aquele tom suave e persuasivo que ele usava em seu escritório de advocacia na Avenida Paulista. Nós entendemos a gravidade, mas certamente podemos resolver isso como um assunto de família. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Como a vez em que o Lucas pegou meu notebook emprestado e derramou vinho nele, ou quando ele deu ré no meu portão e nunca pagou pelo conserto. Sempre acidentes, sempre desculpas, sempre problema meu para resolver. Mas desta vez era diferente. Minha cabeça latejava onde batera na janela. Minhas costelas gritavam a cada respiração. E meu braço esquerdo pendia inútil ao meu lado. Lucas não tinha apenas danificado minha propriedade desta vez. Ele me deixou para morrer. Sofia, por favor, minha mãe, continuou, a voz embargada. A prova de residência médica do Lucas é na semana que vem. Se isso vazar, a carreira dele acaba antes de começar. Fechei os olhos, lembrando como tudo aconteceu. Lucas apareceu na minha casa bêbado de novo, exigindo meu carro emprestado porque o dele estava na oficina. Quando recusei, ele pegou minhas chaves à força. Pulei no banco do passageiro tentando impedi-lo. A última coisa de que me lembrava era dele fazendo uma curva fechada na Marginal Pinheiros em alta velocidade, o mundo girando e depois a escuridão. Camila estava verificando minha pressão arterial quando outro socorrista se aproximou, segurando algo na mão. Encontrei isto nos destroços, disse ele, me entregando o que reconheci como minha câmera veicular. Talvez queiram dar uma olhada. Meus pais trocaram olhares de pânico. Eles não sabiam que eu tinha instalado a câmera depois do último acidente de Lucas com meu carro. Camila conectou o dispositivo a um tablet e, de repente, a voz de Lucas encheu a ambulância. Qual é, Sofia? Para de ser tão controladora, sua voz arrastada ecoou. Eu sei o que estou fazendo. Lucas, você está bêbado, me dá as chaves. O som de pneus cantando. Meu grito. O barulho horrível de metal se retorcendo. E então, a voz de Lucas novamente. Ai, droga. Sofia, tanto faz. Eu tenho que sair daqui. Não posso estragar essa entrevista da residência. A lei seca vai acabar comigo. O som de uma porta de carro abrindo e fechando. Passos correndo para longe. Camila parou a reprodução. Seu rosto estava sombrio. Dona Helena, Dr. Roberto. Sou obrigada por lei a relatar suspeitas de omissão de socorro e fuga do local do acidente. Isso não é algo que possamos ignorar. Minha mãe caiu no choro. Ele estudou tanto para essa residência. Sofia, por favor, nós pagaremos por tudo. Seu pai resolverá tudo com o seguro. Apenas diga que você estava sozinha no carro. Olhei para o rosto suplicante da minha mãe, para a expressão calculista do meu pai, e senti algo se quebrar dentro de mim. Por anos, eu os assisti desculpar o comportamento do Lucas, limpar a bagunça dele, protegê-lo das consequências enquanto eu recolhia os cacos. Sua filha tem 3 costelas quebradas, um ombro deslocado e uma possível concussão, disse Camila, com a voz dura. Ela poderia ter morrido. Proteger a reputação do seu filho vale a vida da sua filha? Antes que alguém pudesse responder, Camila se inclinou para perto de mim, falando suavemente para que apenas eu pudesse ouvir. A polícia militar já está a caminho. Diga a palavra e eu garantirei que eles vejam essa filmagem. É sua escolha, mas você não precisa proteger alguém que te deixou assim. Encontrei os olhos dela, vendo a mesma proteção feroz que eu desejava ter visto nos meus próprios pais. Naquele momento, deitada na ambulância com meu corpo quebrado,
e minha família ainda tentando blindar meu irmão, tomei minha decisão. Mostre tudo a ele, sussurrei. Camila assentiu, endireitando-se. Os oficiais nos encontrarão no hospital, anunciou ela. E, dona Helena, sugiro que ligue para seu filho e diga a ele para se entregar. Fugir de um local de acidente com vítima é crime grave. Quando as portas da ambulância se fecharam diante dos rostos chocados dos meus pais, senti uma estranha mistura de dor e alívio. Pela primeira vez na vida, alguém estava me defendendo em vez de defender o Lucas. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia de uma coisa com certeza. Desta vez haveria consequências. O corredor do hospital estava agitado, enquanto o delegado Mendes revisava as imagens da câmera no tablet. Meus pais pairavam por perto, os rostos pálidos, enquanto a realidade da situação afundava. Lucas não estava em lugar nenhum, o celular caindo direto na caixa postal. Seu filho deixou a irmã com ferimentos potencialmente fatais, declarou o delegado Mendes. O tom medido, mas firme. As imagens mostram claramente que ele estava embriagado. Pegou o veículo sem permissão e fugiu após a colisão. Eu estava na cama do hospital, minhas costelas enfaixadas, o braço na tipóia, observando a máscara de advogado influente do meu pai rachar. Delegado, certamente podemos. Dr. Roberto Mendes o interrompeu. Isso não é algo que o senhor possa negociar. Sua filha poderia ter morrido. Camila, que havia ficado além de seu turno para prestar depoimento, estava ao lado da minha cama como um anjo da guarda. Ela estava certa sobre meus ferimentos. Os médicos queriam me manter internada para observação neurológica. Emitimos um mandado de prisão para Lucas Rezende, continuou o delegado. Quanto mais tempo ele evitar se entregar, pior ficará para ele. Minha mãe caiu em lágrimas novamente. Ele só está com medo. Ele trabalhou tanto pela carreira médica. Sofia, por favor, você ainda pode retirar a queixa. Antes que eu pudesse responder, Camila deu um passo à frente. Dona Helena, seu filho, que quer ser médico, deixou uma pessoa ferida em uma cena de acidente. Como a senhora se sentiria se ele fizesse isso com um dos futuros pacientes dele? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. O rosto da minha mãe desmoronou quando as implicações foram absorvidas. O celular do meu pai vibrou. Uma mensagem do Lucas. Ele está em casa, disse meu pai baixinho. Ele quer saber se pode esperar até depois da prova da residência para se apresentar. O delegado Mendes balançou a cabeça em descrença. As viaturas já estão a caminho da sua casa. As prioridades do seu filho parecem seriamente equivocadas. Nesse momento, meu celular acendeu com uma mensagem do Lucas. Obrigado por arruinar minha vida, maninha. Espero que esteja feliz, sendo a filha perfeita. Mostrei a mensagem para Camila, que imediatamente a passou para o delegado Mendes. Adicione coação de testemunha às acusações, murmurou ele, fazendo anotações. Eu estou feliz, disse eu, alto o suficiente para que todos ouvissem. Feliz por finalmente parar de fingir que as ações do Lucas não têm consequências. Feliz por parar de ser aquela que sempre tem que entender, perdoar, encobrir. Meu pai começou a falar, mas eu não tinha terminado. Vocês sabem quantas vezes eu limpei a bagunça dele, paguei pelos danos dele. Ouvi vocês dois me dizerem que família protege família, enquanto eu o via sair impune de tudo. Estávamos tentando proteger vocês dois, minha mãe sussurrou. Não corrigi. Vocês estavam protegendo ele de mim, das consequências das ações dele. Quando foi que vocês me protegeram dele? Camila apertou minha mão boa em apoio quando o telefone do delegado tocou. Ele saiu para atender, retornando momentos depois com uma atualização. Lucas Rezende está sob custódia, anunciou. Ele foi interceptado tentando sair da cidade com uma mala feita e o passaporte. Meus pais murcharam. O menino de ouro, o filho precioso, pego fugindo como um criminoso comum. A fachada cuidadosamente construída, que mantiveram por anos, desmoronou em um instante. Vou precisar tomar seu depoimento formal, disse o delegado Mendes para mim. Mas pode esperar até amanhã, quando você estiver mais forte. Assenti, subitamente exausta. O peso de tudo o acidente, o confronto, anos de frustração reprimida, caiu sobre mim. Vou ficar com ela esta noite, ofereceu Camila, surpreendendo a todos. Estou de folga agora, e ela não deve ficar sozinha. Meus pais pareciam querer objetar, mas pela primeira vez seguraram a língua.
Talvez finalmente tenham percebido que haviam perdido o direito de tomar decisões sobre meu bem-estar quando priorizaram o futuro do Lucas em detrimento da minha vida. Ao saírem, minha mãe parou na porta. Sofia, me desculpe, nós deveríamos ter. Sim, disse eu simplesmente. Vocês deveriam. Talvez agora vocês entendam o porquê. O delegado Mendes os seguiu para fora, deixando-me com Camila, que puxou uma cadeira. Você fez a coisa certa, disse ela suavemente. Não é fácil enfrentar a família, mas às vezes é necessário. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Só espero que faça diferença desta vez. Já fez, garantiu Camila. Você mostrou a eles que não será mais o sacrifício que oferecem para proteger seu irmão. Isso é enorme. Ela estava certa. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma em vez do bem-estar do Lucas. Doeu, mas de alguma forma me senti mais leve. Ao adormecer, percebi que às vezes as consequências mais difíceis de enfrentar não são as legais. São os momentos em que finalmente paramos de proteger as pessoas que nos machucam, mesmo quando são família. 6 meses após o acidente, sentei-me no fórum criminal assistindo à sentença de Lucas. Ele se declarou culpado por dirigir embriagado, omissão de socorro e lesão corporal culposa. A residência médica estava fora de cogitação. Nenhum hospital de renome queria um médico que abandonara uma pessoa ferida. Excelência, começou o advogado de Lucas. Meu cliente demonstrou remorso. Demonstrou? O juiz interrompeu, olhando para o relatório. Porque vejo múltiplas mensagens assediando a vítima, sua própria irmã, tentativas de fugir da jurisdição e um histórico de incidentes semelhantes que foram resolvidos privadamente. Meus pais se mexeram desconfortavelmente nos assentos. O padrão da família de encobrir o comportamento de Lucas veio à tona durante a investigação. 2 anos, anunciou o juiz. 1 ano a ser cumprido em regime semiaberto, seguido de reabilitação obrigatória e prestação de serviços à comunidade em um centro de trauma. Talvez tratar vítimas de acidentes o ajude a entender a gravidade de suas ações. O rosto de Lucas desmoronou. Foi-se o irmão arrogante que sempre escapava da punição. Em seu lugar, sentava-se um homem finalmente encarando a realidade de suas escolhas. Do lado de fora do tribunal, Camila esperava perto do carro dela. Ela se tornara mais do que apenas a socorrista que me salvou. Agora, era uma das minhas amigas mais próximas. Nos encontrávamos semanalmente para um café, e ela me ajudou nos meses difíceis de fisioterapia e drama familiar. Como foi? Perguntou ela, me dando um abraço gentil. 2 anos, respondi. Ele realmente tem que enfrentar as consequências pela primeira vez. Meus pais se aproximaram hesitantemente. Eles mudaram também, embora não tivesse sido fácil. A terapia familiar revelou décadas de comportamento facilitador. Comigo escalada como a filha responsável que tinha que acomodar o caos do Lucas. Sofia, disse minha mãe suavemente. Vamos visitar seu irmão na próxima semana. Você consideraria ir? 6 meses atrás, isso teria sido uma exigência disfarçada de pedido, seguida de chantagem emocional se eu recusasse. Agora, havia incerteza genuína na voz dela. Ela aprendeu que não tinha mais o direito de esperar minha submissão. Ainda não respondi honestamente. Não estou pronta. Meu pai assentiu, aceitando minha decisão sem argumentar. Outra mudança. Nós entendemos. Estamos tentando melhorar. E estavam. A terapia semanal os forçou a confrontar o papel deles em permitir o comportamento do Lucas. Eles finalmente começaram a reconhecer o fardo que colocaram sobre mim. Embora anos de padrões enraizados não mudem da noite para o dia, Camila e eu os vimos sair. Depois fomos para nossa cafeteria habitual. O ar da primavera estava quente, carregando o cheiro de novos começos. Sabe o que é engraçado? Eu disse enquanto nos acomodávamos no nosso canto favorito. Sempre pensei que proteger o Lucas era sobre lealdade familiar, mas lealdade real teria significado pará-lo antes que ele se machucasse ou machucasse outra pessoa. Camila assentiu, mexendo em seu café. Às vezes, amar significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências. É mais difícil, mas é mais saudável. Ela estava certa. Os últimos 6 meses foram desafiadores, mas também transformadores. Estabeleci limites com minha família, comecei a terapia
e foquei na minha própria cura. Minhas costelas sararam, meu ombro recuperou a força e meu espírito ficou mais forte a cada dia. Meu celular vibrou. Uma mensagem da ONG de apoio às vítimas de trânsito, onde comecei a ser voluntária, inspirada pelo exemplo da Camila. Eles estavam me oferecendo uma posição para coordenar o programa de apoio. Eles querem que eu comece no mês que vem, disse a Camila, mostrando a mensagem. Trabalhar com sobreviventes, ajudando-os a navegar pelo trauma, pegando sua experiência e usando-a para ajudar os outros. Camila sorriu. Isso é transformar dor em propósito. Mais tarde naquela noite, recebi uma carta inesperada do Lucas, enviada do centro de detenção. Ao contrário de suas mensagens anteriores, cheias de culpa e autopiedade, esta era diferente. Sofia, estou começando a entender o que fiz com você. Não apenas o acidente, mas tudo. Toda vez que tirei vantagem, toda vez que deixei você levar a culpa, toda vez que assumi que você limparia minha bagunça. Não espero perdão, mas quero que saiba que finalmente entendi. Sinto muito. Não porque fui pego, mas porque te machuquei. Coloquei a carta na gaveta da minha mesa, não pronta para responder, mas reconhecendo a pequena centelha de esperança que ela acendeu. Mudança real leva tempo, e embora uma carta não pudesse apagar anos de mágoa, talvez fosse um começo. Olhando pela janela para o pôr do sol sobre os prédios de São Paulo, pensei em como um momento de me defender desencadeou mudanças tão massivas. Meu irmão estava enfrentando consequências, meus pais estavam confrontando seus padrões, e eu estava construindo uma vida centrada no meu próprio bem-estar, em vez de gerenciar o caos do Lucas. As palavras de Camila naquela noite na ambulância ecoaram na minha mente. Você não precisa proteger alguém que te deixou assim. Ela estava certa. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é parar de proteger aqueles que nos machucam. Se você ou alguém que você conhece está preso em um ciclo de culpa e manipulação familiar, saiba que impor limites é um ato de amor próprio. Você não precisa carregar o peso dos erros dos outros. Busque apoio, fale a verdade e priorize sua paz.